Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer. O discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Aleluia, amém. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você que está em Marcos capítulo 1, versículo 16, onde a Bíblia fala exatamente sobre esse assunto que passamos esses dois videozinhos pequenos no início, discipulado. Marcos 1, 16 em diante. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você pode dizer amém? Senhor, nós pedimos, fala conosco mais uma vez. Traz a tua palavra que ilumina, que purifica, que santifica, que muda a nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, e quem concorda diga amém. O tema dessa palavra é: o que é um discípulo? Qual o tema da palavra? O que é um discípulo?
É importante você entender o que é um discípulo? Por que é importante? Porque para seguir Jesus tem que ser o quê? Fala para quem está do seu lado, para seguir Jesus tem que ser discípulo. Quem quer seguir Jesus aí? Quem quer seguir Jesus? Você quer seguir Jesus? Então tem que ser discípulo. As pessoas muitas vezes se enganam pensando que ir à igreja é o mesmo que ser cristão, mas na verdade vir à igreja não é o mesmo que ser cristão, e muitas vezes vir à igreja se torna um hábito religioso. Jesus sempre teve uma guerra contra os religiosos, você sabe disso? Ele vivia numa batalha constante com os religiosos. Os religiosos perseguiram a Jesus toda a vida, e no final quem levou Jesus a ser crucificado foram exatamente quem? Os religiosos. Os religiosos foram aqueles que pediram a crucificação de Jesus Cristo. Então Jesus sempre esteve em guerra com os religiosos e os religiosos contra Jesus. Jesus nunca formou religiosos, ele só formou discípulos. Religiosos são aqueles que vão à igreja e às vezes até tomam a Santa Ceia, mas eles não são discípulos. Como a gente olha esse mecanismo da igreja moderna, onde infelizmente as pessoas começaram a criar um cristianismo ao seu jeito, à sua moda, um cristianismo que busca facilidade, busca aquilo que é agradável e não aquilo que Deus quer. Religiosos infelizmente têm esse costume, eles começam a procurar a igreja e eles começam a querer uma igreja que seja do jeito que eles acham que a igreja deve ser. São consumidores cristãos. Diga comigo essa palavra, consumidores cristãos. É totalmente diferente de discípulo. Discípulo não é um consumidor cristão. Consumidor cristão, ele vem na igreja e ele está procurando uma igreja que tenha o que ele gosta. Ele chega na igreja e ele pensa assim: o que é que essa igreja tem para me oferecer? O que é que essa igreja vai fazer por mim? Será que a cadeira é confortável? Será que eu vou me sentir bem aqui? O religioso, ele está preocupado com as facilidades que a igreja oferece, o que a igreja vai lhe dar, em lugar de preocupar-se em ser um verdadeiro discípulo. É por isso que hoje a igreja é mal vista pelo mundo muitas vezes. As pessoas do mundo olham para a igreja e não veem diferença entre a igreja e as outras religiões. Elas olham as outras religiões e pensam que a igreja é mais uma religião, porque tem tanto religioso dentro da igreja que já não faz diferença nessa terra. O mundo pensa que o cristianismo é como uma outra religião qualquer. Por quê, pastor? Porque nós desconectamos ser cristão de ser discípulo. Você não pode desconectar ser cristão de ser discípulo. Ser cristão e ser discípulo é a mesma coisa. Não dá para ser cristão sem ser discípulo de Jesus. Não dá para ser cristão sem viver a vida de um verdadeiro discípulo. Se é cristão, tem que ser discípulo. Diz para quem está do seu lado: se é cristão, tem que ser discípulo. O que esse mundo precisa não é de mais um religioso, não é de mais um membro de igreja. Esse mundo está precisando de discípulos, sabe? E é triste ver que as pessoas ainda não entenderam, não compreenderam o que é ser um discípulo. As pessoas vêm à igreja, por exemplo, e passam 10 anos sentando na mesma cadeira. A cadeira cria até a forma da pessoa, né? 10 anos sentando na mesma cadeira, moldou a cadeira para o seu assento, e não conseguem viver a vida verdadeira, a vida que Deus tem para eles, porque não são discípulos, só assistem culto. Pessoas que assistem culto não são discípulos. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É o que acontece com os filhos dessas pessoas, porque essas pessoas têm filhos, e os filhos perguntam: papai, você é cristão? Mamãe, você é cristã? Sim, meu filho, eu sou cristão. Aí o que é ser cristão? É ir na igreja. A gente vai na igreja todo domingo, a gente senta na cadeira,
assiste o culto, assiste a mensagem e no outro domingo a gente volta. Isso é ser cristão. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Sabe o que o filho responde? Quando esse filho do religioso cresce, ele diz: é isso que é ser cristão, papai? Eu não quero, não me interessa. Filho de religioso não gosta de igreja. Por que filho de religioso não gosta de igreja? As pessoas dizem assim: pastor, filho de cristão, pastor, olha isso aqui, filho de cristão, mas não quer ir para a igreja. É simples, ele não quer ir para a igreja porque você não é um verdadeiro cristão, você é um religioso. E filho de religioso nunca vai querer ir para a igreja, porque filho de religioso é filho de alguém que só frequenta a igreja. Filho de religioso é filho de alguém que frequenta a igreja, mas não é discípulo. Discípulo é outra coisa completamente diferente de simplesmente frequentar a igreja. Esses filhos que não querem vir para a igreja, que não querem participar de nada de Deus, eles têm uma razão para isso. E nós muitas vezes não entendemos por que essas pessoas não querem mais vir para a igreja. Os filhos, eles são a cópia dos seus pais. Eles olham os pais e eles se reproduzem de acordo com seus pais. Agora imagina se você se tornasse um verdadeiro discípulo de Jesus. Pensa por um momento o que é que faz um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele traz transformação no lugar onde ele está, sim ou não? Um verdadeiro discípulo de Jesus é alguém apaixonado, é apaixonado por Deus, é apaixonado por Jesus, é apaixonado por Bíblia, é apaixonado por oração, é alguém apaixonado por servir, apaixonado por ajudar, é alguém envolvido em todas as coisas, porque é um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você fosse um verdadeiro discípulo de Jesus, faria diferença? Sim ou não? Então por que você não decide ser um verdadeiro discípulo? Se toda a igreja compreendesse o que é ser discípulo na Bíblia, haveria uma revolução na nossa sociedade. Se toda a igreja compreendesse o que significa ser discípulo e por que Jesus, ele decidiu fazer discípulos. Se toda a igreja compreendesse isso e parasse de tentar fazer um cristianismo à sua moda, nós vamos descobrir que cristianismo é algo muito maior do que frequentar a igreja. Cristianismo é ganhar almas e fazer discípulos. O que é cristianismo? Ganhar almas, ganhar pessoas e fazer discípulos. Isso é cristianismo. Jesus, o que ele disse foi simples. Jesus não disse vá atrás das suas vitórias. Jesus disse vá atrás de fazer discípulos. Jesus não disse vá atrás de ganhar dinheiro. Ele disse vá fazer discípulos. Jesus não disse vá atrás de conseguir uma casa. Ele disse vá fazer discípulos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que a gente vê é uma realidade completamente diferente disso. Pensa comigo um pouquinho a prioridade que Jesus dava a fazer discípulos. Jesus, por exemplo, ele morreu com 33 anos e meio. Ele poderia ter morrido com 15 anos, ou não podia? Jesus podia ter morrido com 15 anos? Se ele tivesse derramado o sangue dele com 15 anos, teria valido para nós ou não? Teria valido, era o sangue de Jesus. Se ele tivesse sido sacrificado aos 15 anos, teria valido tanto quanto aos 33. Por que Jesus não foi crucificado com 15 anos e só com 33 anos e meio é que Jesus foi crucificado e se sacrificou em nosso lugar? Sabe por quê? Porque foi só com 30 anos que Jesus pôde começar o seu ministério. E Jesus começou o seu ministério e a preocupação que Jesus tinha era uma preocupação só. Sabe qual era a preocupação de Jesus quando ele começou o ministério? Ele queria fazer discípulos. Queria fazer o quê? Por que Jesus queria fazer discípulos? Por que Jesus queria fazer discípulo? Porque ele sabia que se ele não fizesse discípulo, quando ele morresse, não teria ninguém para pregar o evangelho. Se ele não fizesse discípulo, quando ele morresse, não haveria ninguém para anunciar a salvação. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso a preocupação de Jesus antes de morrer não foi ficar ministrando multidão. A preocupação de Jesus era fazer discípulos. Ele queria fazer discípulos.
Jesus tentou fazer discípulo dentro da sinagoga. Os primeiros lugares que Jesus pregou foi dentro da sinagoga. A sinagoga era a igreja do tempo passado, e Jesus começa pregando dentro das sinagogas. Eu imagino Jesus pregando nas sinagogas e ele olhando para o povo, tentando achar um discípulo. Você sabe quantos dos 12 de Jesus foram encontrados dentro de uma sinagoga? Quantos? Nenhum. Jesus teve que sair para fora da igreja, e lá fora da igreja foi que ele encontrou cada um dos discípulos dele. Foi lá fora que Jesus pôde encontrar cada um deles, como o texto que nós estamos lendo hoje mostra. O texto que nós estamos lendo hoje fala de quando Jesus ele encontra a Pedro. Jesus encontra Pedro, e Jesus encontra Pedro aonde, gente? Pescando. Ele estava caminhando e ele encontra Pedro pescando. E Pedro tinha na verdade chegado da pescaria, tinha tentado pegar peixe a noite toda, não tinha conseguido nada, já era de manhã. Jesus está passando e Jesus fala com Pedro: ô Pedro, você pode me emprestar seu barco? E Pedro empresta o barco para Jesus. E Jesus pede para Pedro colocar o barco assim perto da praia. Jesus usa o barco de Pedro como um palanque para pregar. Jesus sobe naquele barco, Jesus prega dali de cima, e depois Jesus agradece a Pedro, e Jesus diz: obrigado Pedro, você me ajudou, porque Pedro era uma pessoa que estava naquele momento sem nenhuma vitória. Pedro, a Bíblia diz, ele tinha passado a noite pescando e não tinha pegado nenhum. É como uma loja que passou o dia inteiro e não vendeu nada. É como uma fábrica que está produzindo, mas não tem ninguém para comprar. Pedro tinha uma empresa, a empresa de Pedro era de pescaria, o barco dele era o negócio dele. Pedro era um pescador, e agora Jesus chega na vida de Pedro exatamente nesse momento onde Pedro não tem nada. Jesus entra no barco de Pedro, Jesus entra na vida de Pedro, Jesus entra no lugar onde Pedro está vivendo, e Jesus percebe que a esperança de Pedro está vazia. A esperança de Pedro não tem nada. E Jesus pergunta para Pedro: e aí, você tem conta para pagar? Jesus sabia que a esposa de Pedro devia estar esperando em casa o dinheiro para pagar as contas, sim ou não? Estava esperando Pedro voltar, e talvez ela tivesse falado para Pedro: olha amor, não esquece que hoje você tem que voltar com bastante dinheiro, que nós temos que pagar as contas amanhã. E ali estava a situação, porque Pedro não tinha um peixinho para vender e pagar nada. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, entra nesse mar, que na verdade era um lago, mas entra nessa água e vai pescar de novo. Pedro responde: Senhor, eu passei a noite inteira trabalhando e não peguei nada, e agora o Senhor está me mandando entrar de novo nessa água e pescar de manhã, que não é horário de pegar peixe, porque todo pescador experiente sabia que o horário de pescar é à noite. Então ele falou: Senhor, eu tentei pegar peixe a noite toda e não consegui nada. Mas Jesus diz: vai. E Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro entra na água e vai com seu barco. Provavelmente os amigos de Pedro estão rindo dele, estão falando: que é isso, Pedro, está louco? Quantos anos pescando, você sabe que de manhã não pega nada. Mas Pedro entra, Pedro vai, e Pedro, você sabe o que acontece. Enquanto Pedro está lá e lança as redes, eu imagino que Jesus, ele está dizendo assim para os peixes: atenção, todos os peixes diretamente para a rede de Pedro. E todos os peixes escutaram a voz do mestre, a voz do Senhor, a voz do Rei dos Reis. Todos os peixes escutaram e foram para a rede de Pedro. E quando a Bíblia diz que a rede de Pedro estava estourando, que não cabia mais de peixe, porque era uma disputa, havia uma disputa dos peixes, todos os peixes daquela região queriam entrar.
e a rede não aguentava, o barco estava quase afundando. Pedro chama os amigos, tem que vir os amigos pescadores para ajudar, vão carregando, arrastam aquela colheita toda. Pedro volta à margem e encontra Jesus, e ele já vai se dirigindo a Jesus dizendo: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, eu sou pecador. Jesus diz para ele: não, eu não vou me afastar de você, eu tenho uma palavra para você, venha e eu vou te fazer pescador de homens. O que Jesus viu em Pedro? Jesus viu em Pedro uma pessoa carente. Jesus viu em Pedro uma pessoa disponível, uma pessoa que se dispôs a emprestar o barco, mesmo depois de uma noite toda sem pescar. Não estava mal-humorado, ele foi capaz de emprestar o barco para Jesus. Jesus viu em Pedro uma pessoa capaz de dizer sim para o chamado, porque Pedro disse sim. E sabe demais? Pedro deixou toda a colheita, deixou tudo o que havia pescado, deixou tudo o que havia conquistado. Pedro deixou tudo para trás e ele sai para seguir Jesus. Você seria capaz de deixar seu trabalho no dia de maior sucesso? Eu penso que Pedro nunca tinha tido uma pesca daquela. Vocês concordam comigo ou não? Pedro nunca tinha visto tanto peixe na vida dele. Pedro nunca tinha visto uma pesca mais poderosa do que aquela. Mas ele deixa os peixes tudo para trás, ele deixa o barco para trás, ele deixa tudo para trás, ele sai e vai seguir a Jesus. Pastor, o que é ser discípulo, pastor? O que é um discípulo? Nós temos que entender: discipulado na Bíblia significa colocar um ser humano em ordem de novo. Podemos dizer isso juntos? Discipulado na Bíblia significa o quê? Colocar um ser humano em ordem de novo. Antes de vir a Jesus, nossa vida está completamente desorganizada. Fazemos tanta besteira, fazemos tanta loucura, fazemos tanta maldade, pecamos de manhã até de noite, antes de vir a Jesus. Mas quando você vem a Jesus, Ele quer te fazer um discípulo. E o que é um discípulo? Discipulado é colocar um ser humano em ordem de novo. Discipulado é organizar essa bagunça que está na vida. É isso que Jesus quer fazer em cada um de nós, colocar a nossa vida em ordem. E sabe, foi isso que ele fez com Pedro, foi isso que ele fez com cada um que ele chamou, foi isso que ele fez com cada um dos apóstolos. E agora ele pega Pedro e ele diz: Pedro, vem após mim e eu vou te fazer pescador de homens. Que tem duas coisas essenciais que nós temos que aprender. A primeira é o convite que Jesus faz. Ele diz: vinde. Diga comigo: vinde. Essa foi a primeira palavra de Jesus para Pedro. Ele disse: vinde. E quando Jesus está falando vinde, Jesus está fazendo um convite para um relacionamento. Convite para quê? Diga comigo: discipulado é relacionamento. É um relacionamento. Jesus está convidando Pedro para um relacionamento com Ele. Jesus está convidando Pedro a viver um relacionamento. Aí está a diferença entre ser religioso e ser discípulo. Religiosos, eles não se relacionam com Deus. O discípulo, ele está ligado em Deus, ele tem uma relação com Deus, ele tem um relacionamento com Deus. É completamente diferente do religioso que frequenta a igreja. Completamente diferente. E essa foi a primeira palavra que Jesus deu para Pedro. Jesus disse: vem, você pode vir, vem após mim. O discípulo tem que vir. Você já tentou discipular um discípulo que não vem, uma pessoa que não vem? É impossível discipular alguém que não vem. Mas o Senhor Jesus disse: vinde após mim. Se você andar junto comigo, você vai ser um discípulo. Aí nós temos uma pergunta, queridos: por que é que as pessoas, elas não andam com Jesus, ou elas não vêm a Jesus? Por que elas não seguem a Jesus? Sabe por que elas não seguem a Jesus? Porque elas não conhecem Jesus. E porque elas não conhecem Jesus? Porque elas não conhecem a Bíblia. Quando você conhece a Bíblia e quando você estuda a palavra de Deus, você tem como conhecer
Jesus. À medida que você vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Mas enquanto a pessoa não lê a Bíblia, e não lê de coração aberto, e não lê de coração realmente sensível, e não lê orando para ter a revelação da palavra, ela não conhece Jesus, e por isso ela não segue Jesus. Sabe por que Pedro foi capaz de deixar tudo e seguir a Jesus? Porque ele se sentia atraído por Jesus. Ele começou a ver que Jesus não era mais um. Ele começou a ver que Jesus era diferente. Ele começou a ver que Jesus não era igual aos outros, que Jesus era algo diferente, era uma pessoa diferente. Quando Pedro viveu essa experiência com Jesus, Pedro, ele teve essa realidade de que Jesus não era mais um, de que Jesus era o Filho de Deus. Quando eu conheci a minha esposa, ela morava em Sobradinho, longe. A quadra que a minha esposa morava era a quadra 18 de Sobradinho. A quadra 18 de Sobradinho é a quadra da parada final do ônibus. Eu pegava o transporte, morava no Guará, eu pegava o transporte até a rodoviária do Plano, 45 minutos. Depois eu pegava mais outro ônibus de 45 minutos para chegar na casa da minha esposa. Por que eu fazia isso? Porque eu estava atraído por ela, eu estava apaixonado por ela. Se fosse no Alasca, eu ia também, porque eu estava apaixonado por ela. Eu queria estar junto dela, eu queria vê-la em qualquer oportunidade que me dava durante a semana. Quando eu conseguia qualquer tempo, eu queria ir para lá, e não me importava que tinha que pegar 2 ônibus, e não me importava que eu tinha que passar 45 minutos em cada ônibus, fora o tempo que esperava o ônibus na parada, porque eu queria estar perto dela. Por que as pessoas, elas não veem a Jesus Cristo? Porque elas não estão atraídas por Ele. Jesus é atrativo para você? Ou tem coisas que são mais atrativas para você do que Jesus? Ser discípulo é ser apaixonado por Jesus. Ser discípulo é viver essa paixão que Pedro viveu, capaz de largar todos os peixes, largar aquilo que ele tinha talvez construído a sua vida toda. Com certeza aquele barco representava tudo o que Pedro tinha construído na vida, mas ele larga tudo para seguir Jesus. Ele larga tudo para estar com Jesus, para andar com Jesus, para viver com Jesus, para caminhar com Jesus. Ele larga tudo para trás. Ele larga talvez a provisão para tudo que ele precisava, porque aquela pescaria renderia a Pedro talvez 3 meses, 4 meses de dinheiro com as contas pagas. Mas ele deixa tudo para trás e ele segue Jesus, porque ele está atraído por Jesus. Sabe o que eu acho que a igreja de hoje perdeu? A atração por Jesus. Perdemos o primeiro amor. Ele já não é tão atrativo para nós. E é por isso que as pessoas, infelizmente, elas perderam essa graça do discipulado, perderam essa graça de simplesmente ter essa relação com Jesus, de conhecê-lo, de entender que através dessa relação com Ele, nós vamos viver a vida que Deus planejou para nós. Mas não para aí. Jesus faz o primeiro convite: vinde após mim, e Pedro segue Jesus. Mas Jesus diz uma outra coisa: eu te farei pescador de homens. Eu te farei o quê? Pescador de homens. O que significa essa expressão, eu te farei pescador de homens? Quando você segue a Jesus, quando você decide seguir a Jesus, Ele vai te chamar para trabalhar com Ele. Diga para quem está do seu lado: se você decidir seguir Jesus, Ele vai te chamar para trabalhar com Ele.
para ser parceiro dele na sua obra. Quantos gostariam de ser parceiros de Deus na obra dele? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, venha após mim. É o convite para esse relacionamento pessoal. E agora ele diz: eu vou fazer de você pescador de homens. Que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Eu te farei pescador de homens. A partir de agora você vai trabalhar comigo, você vai andar comigo. Então, se nós pudermos resumir o que é ser discípulo se divide nessas duas coisas. Um discípulo o quê? Vamos ler juntos? Caminha em relação com Deus e trabalha em parceria com Deus. Sabe por que eu digo que a maioria de nós não é discípulo? Porque eu não acho que nós estamos trabalhando com Deus. Trabalhar com Deus significa ganhar pessoas para Cristo, trazer novas pessoas para Cristo. Jesus disse para Pedro: venha e eu vou te ensinar a pescar homens. Eu vou te ensinar a quê? Pescar homens. Siga-me e você vai ser pescador de homens. Você vai pescar homens. Quando nós não estamos pescando homens, é porque não estamos seguindo Jesus. Quando nós seguimos Jesus, nós somos pescadores de homens. Todos que seguem a Jesus são o quê? Pescadores de homens. Pensa comigo, qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você trouxe alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você foi o instrumento para que alguém mais conhecesse Jesus Cristo? Pensa um pouquinho. Se você tem que se esforçar muito para lembrar, é porque você não está trabalhando em parceria com Deus. Ele disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Uma decisão que eu tenho tomado em meu coração, e eu falei: Senhor, esse ano de 2018 será um ano onde o Senhor vai me usar para ganhar muita gente. Esse ano de 2018 será um ano onde eu quero trabalhar em parceria contigo. O que Deus mais ama é a salvação dos homens. O que é que Deus mais ama? Deus ama a salvação. Deus quer salvar as pessoas, Deus quer libertar as pessoas, Deus quer curar as pessoas, Deus quer transformar a vida das pessoas. Mas Ele vai usar alguém para isso. Ele vai usar aqueles que estiverem disponíveis. E Jesus faz o desafio a Pedro e diz: venha após mim e eu vou usar você. Eu vou fazer de você meu parceiro de trabalho. Você vai ser pescador de homens. E Pedro aceita o desafio. E Pedro se torna um discípulo poderoso, um discípulo maravilhoso, um discípulo que até a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que até a sombra dele, quando ele passava, curava as pessoas. Quem pode dizer amém? Mas como, pastor? Sendo um discípulo de Jesus. Hoje eu quero fazer algumas orações. E a primeira oração que eu quero fazer, ouça com atenção, porque eu quero orar. Primeira oração é a oração por aqueles que talvez estão dizendo: pastor, eu venho na igreja, mas eu ainda não sou discípulo. Eu frequento igreja, mas ainda não sou discípulo. Discípulo é aquele que segue a Jesus Cristo, é aquele que faz parte de uma célula, que tem um líder, aquele que se coloca no caminho para ser discipulado. E se você ainda não é discípulo, essa é a oportunidade de ser discípulo. Se você ainda não é discípulo, Deus está dizendo: filho, eu quero fazer de você um discípulo. Se você quer ser um discípulo de Jesus Cristo e você ainda não é um discípulo, hoje é o dia que eu vou orar por você. Eu quero convidar a todos que ainda não são discípulos de Jesus, que hoje possam ficar de pé no seu lugar para receber uma oração. Pastor, eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. Eu quero ser discípulo de verdade. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Você que quer ser um discípulo e que ainda não é. Alguns já são discípulos, mas tem alguns que não são ainda. E talvez você venha na igreja,
Você está na igreja, mas você não é discípulo de verdade. Mas hoje você está dizendo: pastor, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero seguir Jesus Cristo, quero ter essa relação direta com Ele, não religião, relação com Jesus. Quero falar com Ele, ouvir a voz dEle, senti-lo, tocá-lo. Eu quero segui-lo de verdade, e eu quero trabalhar em parceria com Deus. Eu vou ser um pescador de homens, eu vou ser alguém que ganha pessoas para Jesus, eu vou ser alguém que leva as pessoas a conhecerem Jesus. Eu vou ser um pescador de homens. Aí onde você está, você que decidiu isso, feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Pai, eu estou entregando nas tuas mãos cada pessoa que hoje está tomando a decisão de ser discípulo. Uma coisa é ser religioso, uma coisa é ser membro de igreja, outra coisa é ser discípulo. Uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser discípulo. Por isso eu te peço, meu Deus, que agora o Senhor transforme todo aquele que antes era frequentador da igreja ou membro, aquele, Senhor, que talvez era um religioso, mas hoje ele está dizendo: Pai, eu quero ser discípulo, eu não quero ser religioso. O Senhor não veio para criar membros, o Senhor não veio para criar religiosos, o Senhor veio para levantar discípulo. E eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero viver a vida de um discípulo, eu quero seguir Jesus Cristo, seguir os passos dele, viver com ele, caminhar com ele, andar com ele. Senhor, olha para cada um deles, e que agora eles sejam marcados como discípulos, que agora eles sejam, Senhor, ó Deus, separados como discípulos. Assim como Pedro, o Senhor encontrou a Pedro e o Senhor transformou a vida de Pedro. A vida de Pedro estava em fracasso, a vida de Pedro estava em derrota, a vida de Pedro não tinha perspectiva, mas o Senhor entrou naquele barco. E eu te peço agora, entra no barco dessa pessoa que quer ser discípulo, entra no barco dessa pessoa que está dizendo: eu quero ser discípulo, Jesus. Entra no barco dessa pessoa agora, meu Deus. Olha os vazios dessa pessoa, olha, assim como Pedro tinha aquele barco vazio, eu sei que cada um deles tem um barco vazio. Olha esse barco vazio, e entra, Senhor, entra agora. Assim como o Senhor pregou no barco de Pedro, prega agora no barco dessa pessoa. Prega, Senhor Jesus. E assim como o Senhor transformou a história de Pedro, eu oro que o Senhor transforme a história de cada pessoa que hoje está decidindo ser discípulo. Transforma a história dessa pessoa. Eu estou profetizando, Senhor, que a partir de hoje ele não vai ser mais um religioso, ele não vai ser só um membro de igreja. A partir de hoje começa uma história nova. Eu estou profetizando que essa pessoa, a partir de hoje, vai ser um verdadeiro discípulo do Senhor, e vai ser um pescador de homens. Por isso eu te peço, Senhor, agora, põe essa marca em cada um. Ele vai ser discípulo, e ele vai ser um pescador de homens, para a tua glória. Eu abençoo e consagro essa pessoa agora, para ser um pescador de homens, para ser alguém que traz outros para Jesus, alguém que leva a salvação para outras pessoas, alguém que não apenas frequenta a igreja, mas é um pescador de homens, no nome de Jesus. E se você recebe, diga amém. Pode se assentar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, antes que eu faça a segunda oração. Essa foi a primeira. Antes que eu faça a segunda oração, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você hoje decidiu ser discípulo, entenda uma coisa: você precisa estar em alguma célula, você precisa ter uma célula, você precisa ter um líder, porque quem quer ser discípulo tem que ser discipulado. Quem quer ser discípulo tem que ser o quê? Discipulado. Então você tem que ter um líder, você tem que ter um líder que cuide de você, você tem que ter um líder que te ensine, tem que ter um líder que te ajude a seguir a Jesus Cristo. Por isso eu desafio você a procurar um líder de célula.
E eu vou pedir que gentilmente os líderes de célula fiquem de pé, por favor. Todos os líderes de célula. Se você é líder de célula da nossa igreja, fica de pé onde você está. Todos os líderes de célula fiquem de pé, por favor. Olha só essas pessoas que estão em pé. Fica de pé, todo aquele que é líder de célula. Olha os nossos líderes de célula, olha que coisa linda. Cada uma dessas pessoas de pé é um líder de célula. Você que ainda não tem célula, você que está sem célula, você que hoje está dizendo: pastor, eu quero ser discípulo, eu quero ser um discípulo de verdade. Procura um desses líderes, olha o horário da célula dele, dela, olha o horário da célula deles, olha o dia, vê se você pode ir nessa célula. Não fica sem célula, não fica sem essa oportunidade, não fica sem um líder. Se você quer ser discípulo, você tem que ter um líder. Então procura uma dessas pessoas. Você pode procurar até agora, você pode falar com ele até agora, você pode chegar perto de um deles agora e dizer: olha, quando é a tua célula, fala para mim aqui, porque eu sei que tem gente aqui que não tem célula ainda. Quer ver? Quem aqui ainda não tem célula, quem não está em célula ainda, levanta a mão. Tem alguém aí que não tem célula ainda? Levanta a mão, faz assim, balança a mão para eu ver, balança a mão quem não está em célula ainda, balança a mão assim, isso, faz um sinal, olha aí, olha, todas essas pessoas, vocês podem olhar para trás, líderes, olha para trás, olha para o lado, vocês verem, todas as pessoas que estão com a mão assim, ainda não tem célula, faz assim de novo, cadê? Faz assim de novo, você que, olha, todos esses que estão balançando a mão ainda não tem célula. Agora, de pé estão líderes de célula. Você pode se aproximar de um deles. Você pode dizer: olha, será que você poderia me dizer o dia da sua célula? Gostaria de ter a oportunidade de conhecer. Conheça a célula. Tenha um líder. Depende da sua atitude, depende da sua decisão. Eu vi tantas mãos levantadas, e eu sei que Deus tem esse propósito para a sua vida. Pode se assentar, querido líder, agora. Eu tenho um convite ainda para fazer. Eu queria orar por aquelas pessoas que têm tempo que não pescam nada. Como assim não pesca nada, pastor? Tem tempo que você não ganha ninguém para Jesus. Tem tempo que você não pesca nada. Seu barco está vazio, você não pesca nada, você não ganha ninguém para Jesus. Mas hoje você quer mudar essa história. Se você tem tempo que não ganha ninguém para Jesus, fica de pé no seu lugar que eu vou orar por você. Você que tem tempo que não ganha ninguém para Jesus, você não está pescando nada. Jesus disse que se você fosse atrás dele, você ia ser pescador de homens. Mas talvez o tempo passou e você se tornou alguma coisa que não é pescador. Você se tornou alguma coisa que não é pescador. Olha, vocês estão vendo aqui na minha mão, tem 2 pulseiras. São 2 pulseiras da convenção. Porque eu vou para a convenção. Você vai para a convenção? Nossa convenção é 8 e 9 de junho, né? Aqui no Parque da Cidade, no pavilhão de exposições. Eu estou com 2 pulseiras. Por que eu estou com 2 pulseiras? Uma é minha, porque eu vou para a convenção. Mas eu estou com 2 porque uma já é para uma pessoa que eu vou ganhar essa semana. Essa semana eu vou ganhar uma pessoa para Jesus e vou levar para a convenção. E eu já estou com as 2 pulseiras, porque essa segunda pulseira aqui eu vou vender, não vou dar não. Eu não vou dar não. Sabe por que eu não vou dar? Porque o que é dado não é valorizado. Então eu quero que a pessoa pague. Eu vou convidar a pessoa, eu vou mostrar para a pessoa o quanto que é importante a convenção, e eu vou vender para ela uma pulseira dessa, uma dessas 2 pulseiras. Domingo eu vou contar testemunho aqui, amém ou não? Domingo eu vou contar testemunho de quem é que eu vou levar na convenção. Vou ver se eu tiro a selfie com essa pessoa já, tá? Para vocês verem. Mas na convenção a pessoa vai estar. Porque não é convidar qualquer pessoa, é convidar uma pessoa que possa continuar seguindo a Deus, amém ou não? Não é só convidar, é convidar alguém que possa continuar seguindo a Deus. Pescador de homens.
é a coisa mais fantástica que você pode ser. Jesus disse: se você vier para mim de coração, você vai ser pescador de homens. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai, o Senhor entrou no barco vazio. Hoje à noite, muitos de nós estão dizendo: eu tenho sido um barco vazio, Jesus. Meu barco está vazio, não tem peixe. Tem tempo que eu não pego peixe nenhum. Tem tempo que ninguém conhece o Senhor por minha causa. Tem tempo, Senhor, tempo que ninguém vem ao Senhor por minha causa. Mas hoje eu quero declarar que essa história muda. Pai, na autoridade do Teu nome, eu estou abençoando cada pessoa que ficou de pé para ser pescador de homens. Eu estou abençoando cada pessoa que ficou de pé para que ele não seja um religioso, não seja só um membro de igreja. Eu estou abençoando para ele ser um pescador de homens. E eu estou declarando que essa semana ele vai pescar o primeiro peixe. Essa semana vai pescar o primeiro peixe. Pode ser mais de um, e vai ser mais de um, em nome de Jesus. Senhor, eu estou abençoando e declarando que essa semana essa história muda. Essa semana começa uma nova história. Essa semana começa o tempo dos pescadores de homens. Essa semana começa o tempo, Senhor, dos verdadeiros discípulos que pescam pessoas para Jesus. Assim como o Senhor encheu o barco vazio de Pedro, eu estou pedindo: enche o barco de cada pessoa que está nesse lugar. Cada pessoa que está de pé dizendo: Senhor, eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser o canal que o Senhor vai usar para pescar os homens. Usa minha vida, Senhor. Essa pessoa que está de pé clamando, eu abençoo e eu declaro que essa semana vai ser semana de pescaria. Essa semana vai ser semana de pescaria. E domingo que vem, Senhor, essas pessoas pescadas estarão aqui. Domingo que vem, essas pessoas que nós vamos pescar vão estar aqui para glorificar o Teu nome. Eu abençoo e declaro a bênção da unção de pescador de homens sobre cada filho e filha de Deus, sobre cada pessoa que já está na igreja, mas que talvez faltava essa graça. A partir de agora, essa graça está sobre ele, e ele vai ser um pescador de homens, para a glória e honra do nome do Senhor. Quem pode dizer amém, diga amém. No nome de Jesus Cristo, amém. Pode aplaudir a Jesus. Você vai ser um pescador de homens. Pode se assentar. Escuta o que eu vou te dizer. Escuta o que eu vou te dizer. Essa semana é uma semana de pesca poderosa. Você vai ser usado por Deus para pescar homens. Pastor, o que isso muda na minha vida? Muda tudo, muda tudo. Porque se você estiver trabalhando com Deus, vai receber salário de Deus. Fala para quem está do seu lado: quem trabalha para Deus recebe salário de Deus. Quem quer receber salário da parte de Deus sobre a sua vida? Quem trabalha com Deus vai ter salário da parte de Deus sobre a sua vida. Pescador de homens tem salário que vem do céu. Pescador de homens tem salário que vem do céu. Ele disse: vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Isso vai acontecer a partir de hoje. E eu tenho mais uma oração para fazer. A minha oração agora é uma oração muito simples, mas muito importante. É por você que talvez está dizendo: pastor, eu já fui mais apaixonado por Deus. Eu era mais apaixonado por Deus. Talvez você um dia já foi mais apaixonado por Deus, mas o tempo foi passando e esse amor foi esfriando e se tornou religião. Esse amor foi esfriando e se tornou algo que não é o que Deus planejou. E se você sabe que precisa da renovação do amor por Jesus, hoje fica de pé no seu lugar e eu vou orar por você. Pastor, eu preciso dessa renovação. Eu não quero vir só à igreja,
Eu não quero só assistir culto, eu quero ter um relacionamento intenso com Deus, intenso. Eu quero me apaixonar por Deus. O Senhor pregou e é verdade. O tempo vai passando e às vezes a gente se acostuma com a igreja, se acostuma em cantar, se acostuma em fazer uma oração, mas perde aquela essência, aquele amor, perde aquela força. Se você precisa dessa oração, fica de pé no seu lugar. Pai, eu estou abençoando agora aquele que estava frio, aquele que perdeu a paixão, aquele, Senhor, que talvez com o passar dos dias foi perdendo esse fervor espiritual, a esse fervor, Senhor, que fez Pedro deixar tudo, esse fervor que fez Pedro deixar tudo para trás. Pedro deixou tudo para trás, Senhor, porque ele estava apaixonado por Jesus. Eu estou pedindo para o Senhor, meu Deus, traz de volta a paixão que foi perdida. Traz de volta essa paixão que foi perdida, essa paixão pelo Senhor, essa paixão pela Tua palavra, essa paixão pelo relacionamento contigo. Traz de volta, Senhor, essa paixão, traz de volta essa paixão, traz de volta essa devoção, traz de volta esse fogo que faz a gente acordar de madrugada para buscar a Tua presença, esse fogo que faz a gente correr para os Teus braços e não afastar de Ti por nada. Esse fogo, ó Deus, que quando existe esse fogo, todo mundo ao nosso redor é tocado. Por isso eu oro, renova agora o amor em cada coração. Tua palavra diz: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E a Tua palavra diz ainda: vai agora, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Hoje eu profetizo em nome de Jesus que nós estamos voltando à prática das primeiras obras. Cada pessoa que está de pé clamando por amor renovado, ela vai voltar à prática das primeiras obras. Ela vai fazer de novo aquilo que ela fez quando estava apaixonada por Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, faz dessa semana uma semana da renovação do amor. Que esse fogo, essa paixão por Cristo volte de maneira intensa e poderosa. E que a partir de hoje, quando teu filho ou a tua filha sair desse lugar, já saia apaixonado, já saia apaixonado. Quando sair daqui, Senhor, já saia apaixonado pelo Senhor, apaixonado, ó Deus, pelo relacionamento contigo, apaixonado pela oração, apaixonado pela leitura da palavra, apaixonado para viver um relacionamento profundo com Cristo. Eu abençoo cada um dos teus filhos no poder do nome de Jesus. E se você recebe, diga amém. Pode assentar-se, querido.